Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 17 de janeiro de 2026, sábado, memória de Santo Antão Abade. Antão nasceu no Alto Egito por volta do ano de 250. Sentiu-se chamado a seguir o Senhor no deserto, ouvindo o Evangelho na liturgia. Se queres ser perfeito, vai e vende o que tens e dá o dinheiro aos pobres. Mateus 19:21. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã. Mateus 6:34. Seu exemplo teve vasta ressonância e foi propagado em toda a igreja por Santo Atanásio. É considerado o pai dos monges e de todas as formas de vida religiosa. Sensível aos problemas do seu tempo, colaborou para o bem comum com as autoridades eclesiásticas e civis. Também os coptas, sírios e bizantinos lembram o seu dia natalício, 17 de janeiro. Caríssimos irmãos e irmãs, rezando a memória do abade Santo Antão, confiemo-nos à sua intercessão junto a Deus para que sejamos atendidos em nossas dificuldades e necessidades. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu, e aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o que vemos olhando para Jesus? Um homem livre, bem centrado, falando o que pensa e criando situações que fazem pensar. Na própria casa, depois do chamado de Levi, há uma refeição. Segundo escribas e fariseus, os comensais eram cobradores de impostos e pecadores. Quem eram publicanos? Que eram publicanos, é lógico, é certo. Que fossem pecadores, todos os demais, a afirmação depende da visão de quem julga. Os publicanos eram mal vistos e os escribas os evitavam, ao menos publicamente. Jesus vai na contramão disso, leva seus discípulos para o mau caminho e se defende dizendo que os doentes são os que precisam de médico. Ele é um médico com uma missão bem definida junto aos pecadores. Não condena, mas aproxima-se para salvar. Queridos irmãos e amadas irmãs, a casa de Jesus em Cafarnaum era pequena demais para receber toda aquela gente. Por isso, ele foi à praia do lago, onde havia lugar para todos, e ali ele os ensinava. Por que será que ninguém, nem Marcos, conservou o que Jesus disse àquela gente? Imagino que consolou os sofredores, mas principalmente falou da misericórdia do Pai, que os amava como filhos muito queridos. É o que devemos dizer sempre como cristãos. Na leitura de hoje do primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 4, 17, 19, 1 o profeta unge Saul como rei de todo o povo de Israel. O ritual é comum às práticas do Antigo Testamento, a unção com óleo na cabeça do eleito. Logo depois, Samuel recorda-lhe da sua missão. Inicia-se o governo monárquico em Israel. No Evangelho, estamos diante da cena do chamado de um publicano, Levi, por parte de Jesus, e o banquete do qual ele participa com os pecadores, derrubando preconceitos judaicos. É interessante notar que o chamado que o Senhor faz a Levi está intimamente relacionado com o que ele mesmo diz logo depois no versículo 17. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Era um chamado imprevisto. Era um pecador público, contribuía na prática da injustiça social contra todo o povo. Quando o trecho destaca a postura de Levi de levantar-se e seguir a Jesus, podemos inferir que o encontro com o Senhor muda sua vida. Agora caminhará sob as pegadas do Mestre. Hoje a igreja celebra Santo Antão, ouvindo o ensinamento de Cristo: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que possuis e dá aos pobres. Sentiu o forte chamado de Cristo, abraçou a sua vocação
e se pôs fielmente em sua missão. Estava sempre atento aos acontecimentos, aos fatos da história do seu tempo, e refletia sobre eles à luz da fé. Considerado o pai dos monges, viveu com intensidade sua fé e alcançou a santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, chamastes o abade Santo Antão a vos servir no deserto numa vida heróica. Concedei-nos por sua intercessão a graça de renunciar a nós mesmos e de amar-vos acima de tudo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor. Graças a Deus. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. vou cumprir minhas promessas ao Senhor, Na presença de seu povo reunido. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. por isso oferto um sacrifício de louvor.